Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou trazendo mais uma palavra para o seu coração. Gostaria que desde o início você já deixasse aí o seu joinha, o seu like, para que o YouTube ele entenda que você está gostando do vídeo e divulgue este vídeo para mais pessoas. Assista também, pessoal, este vídeo até o final. Tenho algo muito importante para te falar. Então, sem demora e sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, o tema de hoje é como caminhar com Deus. Eu vou ler os Salmos 128, vou ler o versículo 1, que diz assim: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Olha só para você ver, pessoal, esta palavra. Ou seja, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Pessoal, o que é caminhar com Deus? Caminhar com Deus é você viver uma vida com Ele. Uma vida de oração, uma vida de busca. É você glorificar a Deus em suas atitudes. Quem anda com Deus não anda sozinho, porque Deus está com a pessoa que anda com Ele. Ou seja, a própria Bíblia diz que o Senhor está conosco enquanto estamos com Ele. É interessante, é importante nós sempre caminharmos com Deus. Ou seja, não largar a mão de Deus para nada. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa salvação, a nossa vitória. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o cavalo ele pode se preparar para a batalha, mas a vitória ela vem do Senhor. Então temos que caminhar com Deus, ou seja, para que Ele nos fortaleça, nos abençoe. Mas temos que caminhar com Deus não só porque Ele pode fazer algo, jamais. Caminhe com Deus porque você precisa dele. E as decorrentes coisas, Deus ele vai acrescentar na sua vida, porque Deus ele sabe de tudo. O importante é você caminhar com Deus, porque você entende que sem Ele você nada pode fazer. A vida ela não é fácil, ou seja, nem sempre a vida é flores. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, até mesmo caminhando com Deus, muitas das vezes a gente já tem ali os nossos espinhos, os nossos problemas. Imagine sem Deus. A diferença é que quando você caminha com Deus, Deus ele te dá a solução. Deus ele te dá a vitória. Deus ele abre caminhos aonde não tem caminhos, ele abre portas aonde não tem portas. Esse é o benefício de caminhar com Deus. Então é importante caminharmos com Deus. Nesta vida, ou seja, às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente vai rir, às vezes perdemos, às vezes ganhamos. Mas acima de tudo isso, temos que entender que temos que caminhar com Deus. Deus é a nossa solução, ou seja, sem Ele, nada podemos fazer. Viver sem Deus é como um peixe, ou seja, tentar viver sem a água, porque a água tem o oxigênio que o peixe precisa, e o peixe ele não consegue viver sem a água. O mais importante sobre isso é saber que Deus é grande e que nunca nos abandona. Eu vou ler um outro versículo, pessoal, que está em Gênesis, que também nos diz um exemplo de como caminhar com Deus e o benefício de caminhar com Deus. Capítulo 5, no versículo 24, que diz assim: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Olha só para você ver, pessoal. A Bíblia relata que Enoque foi um homem que viveu lá no começo do mundo, na época de Noé, por exemplo. Enoque ele andava com Deus, a terra estava corrompida, só havia maldade na terra. É por isso que depois veio o dilúvio, aquele dilúvio que Deus mandou sobre a terra foi por isso, porque a terra ela estava toda corrompida. Mas em meio de toda aquela corrupção, teve um homem que chamou a atenção de Deus. Esse homem foi Enoque. Enoque ele se desviava do mal. Enoque ele andava com Deus a todo momento. No pensamento dele estava Deus. Então Enoque ele foi um exemplo de quem andou com Deus.
Deus se agradou tanto de Enoque que Deus falou, não, esse homem não pode ficar aí mais na terra. E a Bíblia relata que Enoque, ele foi arrebatado, ou seja, Deus o tomou para si. Enoque, ele andava com Deus em meio aos problemas, em meio às adversidades, em meio a tudo. Às vezes, nos dias atuais, as pessoas começam a andar com Deus, começam a caminhar com Deus, mas muitas das vezes vem o problema, vem o vento forte, vem as batalhas, ou seja, as lutas da vida, e o que acontece? A pessoa, ela acaba deixando de caminhar com Deus e acaba se esquecendo que a solução, ela vem de Deus. Então, você aí que está assistindo esse vídeo, caminhe com Deus firmemente, ou seja, porque você nunca estará sozinho caminhando com Deus. E lembre, não caminhe com Deus pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Pessoal, eu espero que esta palavra tenha falado no seu coração. Eu espero que você tenha aprendido o que é caminhar com Deus. Caminhar com Deus é se manter firme com Ele e jamais abandonar a Ele. Porque, como eu te disse o exemplo, ou seja, o peixe, ele não vive fora da água. Assim também, o ser humano não vive sem Deus. Ele pode até tentar viver sem Deus, o ser humano pode até tentar se adaptar a viver sem Deus, mas as coisas, elas não vão correr bem, elas não vão correr certa. Como eu te disse lá no início do vídeo, ou seja, feliz é aquele que anda com Deus, é aquele que teme ao Senhor. Creia em Deus acima de tudo, acima das dificuldades, acima dos problemas, acima das adversidades, porque você nunca estará só. Se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva no meu canal Marcelo Brasominhos, ou seja, ative o sininho das notificações para que todos os vídeos postados você não perca nenhum deles. Deixe aí o seu comentário, o seu ponto de vista, o seu amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sentir no coração e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.